Esses papéis que a gente comentou são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo. Eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo, porque na verdade faz parte da minha carteira. E se for possível ainda, eu compro um pouco mais. Eu tento passar esse ensinamento para o pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada. Cada um de nós tem um conceito de riqueza. O meu conceito de riqueza é o seguinte: rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre, porque se eu me contentasse com o que eu tinha, eu não chegaria onde cheguei. E se eu não continuar desenvolvendo a mesma prática, não sei onde vou chegar. Mas com certeza vou chegar mais longe. O mercado me ensinou que você tem que exorcizar o patrimônio. O que é isso? Por exemplo, a minha carteira de ações já chegou a ser 5 bilhões. Aí ela caiu para 4. Perdi 1 bilhão? Não vendi. Tá entendendo? Ao contrário, eu pegava isso de dividendo, agora eu pego isso com a mesma carteira. Então, eu acredito que um dia ela vai chegar lá de novo. Por quê? Porque um dia o mercado vai subir, que nem subiu há um tempo atrás. Às vezes eu vejo o camarada compra uma ação por R$1, ela vai a 90 centavos, o cara se puxa os cabelos, já estou perdendo. Está perdendo o quê? Mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que está perdendo, né? Então esse cara que procede dessa maneira não é um investidor. Ele é um especulador. Ele comprou a ação para que ela suba e ele venda. Eu compro a ação para receber o dividendo e torço para ela cair, porque aí eu compro mais. Então, são posturas distintas, né? Talvez eu seja o único no país que torce para o mercado cair. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? E eu tento passar esse ensinamento para o pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, né? Tá bom. Ô, Barsi, a gente estava falando aqui há pouco que o investimento orientado a dividendos, ele cresceu muito no Brasil nos últimos anos e tem dados que você consegue puxar da Bolsa que mostram isso. Então, o Banco do Brasil hoje é a ação que mais tem acionistas. No Brasil são mais de 1 milhão de acionistas. A Klabin, quando você pega o número dela em abril de 2022, ela tinha 250 mil acionistas. Agora ela tem mais de 600 mil acionistas. Mas o Banco do Brasil também foi outro papel que a gente sempre falou. Era justamente a minha pergunta. Quanto que o senhor acha que o senhor é responsável por esse crescimento do investimento orientado a dividendos no Brasil? Não, eu não quero me considerar um responsável. E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo, não é isso? Então, eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo, porque na verdade faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E se for possível ainda eu compro um pouco mais, mas é que não dá crise, o Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas lamentavelmente ele está melhorando os dividendos, né, melhorando o lucro. Então o que acontece? Uma coisa interessantíssima que as pessoas são difíceis de assimilar. Eu assimilei rápido. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então o que acontece? Todos os anos eu aumento a posição de ações na minha carteira. Então, mesmo que o dividendo seja um pouco menor, eu tenho mais ações para receber dividendo. Então isso é uma prática que eu desenvolvo e mantenho sistematicamente. Então, em algumas ocasiões, a meta talvez possa ser mais importante, a meta de aumentar a posição, do que aspirar o dividendo. Porque o dividendo virá de qualquer maneira, tá certo? Então você aumentando a quantidade de ações, não há dúvida nenhuma que o seu dividendo vai subir. Porque eu tenho, inclusive, dito assim, camarada que tem uma ação, ele ganha uma vez o dividendo. Se eu tiver uma ação, eu vou ganhar uma vez só. Se eu tiver 1000 ações, eu ganho 1000 vezes o dividendo. Se eu tiver 1 milhão de ações, eu ganho 1 milhão de vezes. Então, a essência está em você receber mais dividendos tendo mais ações. Tá certo? E que é burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. Não torço para catástrofes. Porque tiveram pessoas que falaram, não, então você torce para a catástrofe. Eu falei, não, eu torço para que os dirigentes continuem necessitados de trocar a lente do óculos, porque eles enxergam muito pouco, né? E com isso cria crise. E as crises são o quê? As crises são extremamente benéficas para quem quer prosseguir desenvolvendo uma carteira de ações. Então as crises, elas são inevitáveis.
Porque a competência e a capacidade dos nossos administradores públicos é muito limitada, na minha opinião. Então eu faço o mesmo jogo que eu tenho dito do jacaré, né? Eu fico esperando a crise. Quando ela vem, eu compro, entendeu? E aí você compra mais barato, comprando mais barato você aumenta mais a sua quantidade de ações. E por conseguinte, você terá mais dividendos do futuro, entendeu? Uma coisa muito importante para quem opera no mercado é não exercitar uma ansiedade virulenta, tá entendendo? O cara ter a necessidade, aquela ansiedade, é ter paciência. Então eu sempre digo o seguinte, que 2 elementos muito importantes para o cidadão administrar são, primeiro, disciplina, segundo, paciência, que é o que se precisa para você desenvolver um projeto de renda mensal. É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. O senhor costuma dizer assim que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou se seguir o mesmo caminho que o senhor... Mas por que ele não conseguiria? E por que tem tão poucos Barcas no Brasil? Bom, porque talvez eles não tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Talvez eles não tenham a mesma preocupação em aprender como eu tive a preocupação em aprender, tá entendendo? Talvez eles sejam daqueles que sejam patrocinators, que nem falava o Warren Buffett, né? O que é um patrocinator? Ele pega $500 mil e deposita na conta da Porsche. Eu prefiro que esteja na minha conta, tá entendendo? Você não tem o Porsche, mas também ela não tem meus 500 mil. E por quê? Porque não é a minha prioridade. E se você hoje chegar e falar, Barça, tem esse negócio aqui que é tá de graça. Eu não quero, tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então, o que eu fui sentimentalizando na minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida, assim. E com isso eu estou com 85 anos já. Outro aspecto que provavelmente o senhor ajudou muita gente, Márcio, foi avisando, né, as pessoas sobre ações de varejo, né? O senhor sempre foi uma voz muito vocal, muito estridente contra essas ações. Já falou que, enfim, um dia o Magazine Luiza vai quebrar. Não, veja bem, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Eu nunca fui nada contra essas ações, nem contra essas empresas. Quando me perguntaram o que eu achava do Magazine Luiza, foi porque o Magazine Luiza ela foi alvo de um crescimento inacreditável. Quer dizer, um crescimento talvez que potencializou o preço da ação até um determinado valor que ela não tinha condição de remunerar. Porque eu interpreto o seguinte, uma ação ela vale aquilo que ela consegue remunerar. O resto é fantasia, tá entendendo? Fantasia. Então, naquele preço de mais de R$100, o Magazine Luiza não ia poder sustentar uma remuneração compatível com aquele preço. E aí eu disse o seguinte, não é a Magazine Luiza que vai quebrar, é o setor de varejo, tá certo? Mas quem te deu ouvidos naquela oportunidade se deu muito bem. O que mais o senhor diria para o pessoal ficar distante aí? Olha, ficar distante, eu falo sempre por um sentimento baseado num fator chamado histórico. Né? Qual é o histórico das empresas de aviação? É um histórico que não anima ninguém, não é isso? Por que esse histórico não recomenda? Porque o administrador de uma empresa de aviação, ele não depende só da capacidade dele. Você tem o problema do combustível, você tem o problema do poder aquisitivo do cidadão. Tem uma série de problemas que eles estão diretamente ligados a isso. Então eu achei que o setor de aviação é um setor que não inspira essa credibilidade de distribuir dividendos como as demais. Construtoras também, elas não inspiram essa... Porque a construtora ela não tem patrimônio. Ela não tem patrimônio fixo. Não é que nem a Klabin, que tem um patrimônio fixo, que ele é Suzano, né? E aí, tudo aquilo que é passível, né, de um problema, eu fui exorcizando. Você quer ver uma outra coisa que não paga bom dividendo? São os shoppings, porque ficou muito caro. Então, construção, turismo, então. Qual é o histórico das empresas de turismo? Todas elas quebraram.
É isso aí. Então, são empresas que não têm histórico para remunerar. Então, se você tem como certo que uma empresa vale por aquilo que ela remunera, se essas empresas não remuneram, é óbvio que eu não vou comprar. Tá entendendo? É óbvio que eu não vou comprar.